Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais um Evangelho e Orações aqui do nosso Núcleo Espírita Plano Maior. Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana. Vamos começando com calma. Eu vi que já tem gente aí que já está dando boa noite. Eu vou dar um oi geral para vocês. E aí a gente vai começando, enquanto a gente vai conversando um pouquinho, o pessoal vai chegando. Vamos se acomodando aí. Hoje eu vou fazer a palestra e o Carlão vai fazer as vibrações ao final, tá bom, gente? Vamos ver quem já está aqui. Ó, a Daiane foi a primeira a chegar, hein, Daiane? Parabéns, hein? Foi a primeira a dar boa noite aqui. Boa noite, então, para você, viu, Daiane? Joaquim Quessara também já está aqui. André Gentil está aqui com a gente. Ana Paula. A Aninha também está aqui. Ana Domingues. Andréela Rosa está aqui também. E o Carlinhos saiu. Daqui a pouco ele volta. Silvana Colombara já está aqui com a gente também. Boa noite, Sil. Boa noite também para a Andréia. A Elka já chegou. Deixa eu pôr o Carlos de volta aqui. Voltei. Também, boa noite. Voltou, tô vendo. Tá todo mundo aqui. Vera Lúcia Tamashiro, boa noite. Vamos fazer as vibrações, Aninha. Fica tranquila, viu? Beth, boa noite. Beth, tudo bem? Michele, boa noite para você. Mari Sônia Mota, boa noite. Renatão Manfred, boa noite. Pessoal, só comunicar aí quem esteve, que eu vejo o Renato, eu sempre lembro, que eu encontro sempre o Renato no tratamento de cura. Eu não pude ir, mas mandei representante, viu, gente? A Mari estava lá. Quem foi no tratamento de cura viu a Mari lá representando a família. Eu tive um compromisso com a Belinha e aí fui atender lá e aí a Mari foi lá no meu lugar. Foi nesse último sábado aqui, viu? Espero que vocês tenham podido participar, que foi um ótimo trabalho. Cleusa Almeida, boa noite para Cleusa também. Rogério Viviane, tá pedindo vibrações aqui. Vamos fazer, Rogério. Lá naquele momento das vibrações para o pessoal que está nas listas, você mentaliza eles, tá bom? Ana Cláudia Ábido, boa noite. Bernadette Marques, tá aqui com a gente, boa noite, Bernadette. Luciana Campagnoli também, boa noite. Mário Willy Leibowitz também. Oi, Mário, boa noite para você também, viu? Isso, o pessoal tá chegando aqui. E aí, daqui a pouquinho a gente já começa. Deixa eu ver aqui. Acho que já dá, né? Vamos começando, gente? Olha a Cláudia aqui. Oi, Cláudia, boa noite para você também, viu? Vamos começando então, gente. E começar no horário, né? A respeito de quem chegou no horário, né? Vamos lá. Pessoal, o tema da palestra de hoje aqui. A palestra chama Pensar-se Nisso. Né? É um título que a gente não sabe exatamente do que fala, né? Ele só está questionando se você pensa nisso. Mas vocês vão entender durante a palestra. Então, vamos começar com a oração, que tem a ver com a nossa palestra. Então, a nossa oração vai dar uma dicasinha aí do que é a palestra, do contexto da palestra, tá bom? A oração de hoje chama Oração para a Cura do Corpo e da Alma. Então ela diz assim: abençoado seja este dia, meu Deus, depositando toda a fé de cura no Senhor, enchendo-me de esperança para prosseguir na estrada da vida e realizar com resignação teus propósitos. Agradeço, Pai amado, por mais esse dia de viagem existencial, percorrendo minha caminhada, um passo de cada vez, às vezes com dores, sofrimentos e tristezas, mas também feliz pelos momentos de alegria. Deposita em tuas mãos, Senhor Deus, meu destino e todas as minhas aspirações, certo de que teus propósitos para mim são justos e bem-vindos, os quais agradeço do fundo da minha alma, buscando sempre aprender as lições da jornada. Rogo-te, Pai Celestial, a cura para minhas enfermidades, cujas doenças existentes em meu corpo e marcadas na minha alma são frutos de minhas próprias dívidas divinas,
e ações presentes e passadas, conscientes ou inconscientes na minha mente. Auxilia-me, generoso Deus, diretamente pelas tuas mãos abençoadas, ou através dos teus anjos e missionários de luz, ao processo de cura e alívio das dores, iniciando-se pela limpeza energética e pela harmonização do meu corpo espiritual. Sabendo-se, Pai amado, que toda cura inicia-se pela sanidade da alma, peço que seja retirado de minha mente e de meu coração todas as energias maléficas e larvas espirituais, pensamentos e sentimentos perniciosos, como as mágoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Saneada e fortalecida a minha alma, Senhor Deus, rogo-te o amparo curativo para o meu corpo físico, fortalecendo meu sistema imunológico, cicatrizando feridas e restaurando tecidos, expulsando do meu corpo as células malignas e revitalizando os órgãos enfermos, até a completa restauração da minha saúde. Auxilia-me, Pai Celestial, a recuperar a autoestima e o amor próprio, a reconquistar minha alegria de viver, a expulsar da minha mente os pensamentos perniciosos, a me libertar das influências espirituais deprimentes, para que através da motivação pela vida, eu possa fortalecer minha saúde física e mental. Peço-te humildemente, amado Deus, tua misericórdia divina para com minha saúde, em troca de tuas bênçãos generosas, onde nada é impossível de ser alcançado. Comprometo-me nesse momento sublime, diante de ti e de todos os seus missionários de luz, a um profundo processo de reforma íntima. Prometo, amado Pai Celestial, a envidar todos os esforços íntimos pela minha evolução espiritual, praticando o perdão e superação das mágoas, vencendo o egoísmo e a intolerância com o próximo, e aproveitando todas as oportunidades que me forem oferecidas para praticar a caridade e ajudar ao próximo, como se estivesse auxiliando diretamente ao Senhor meu Deus. Por este processo de melhoramento, amado Senhor, desejo ser digno de tuas bênçãos luminosas e aproveito para arrepender-me sinceramente pelos erros do passado e pedir-te o perdão dos pecados, assim como me comprometo a perdoar todas as ofensas sofridas, deixando-te, ó Senhor, o julgamento de todos nós, teus filhos. Assim, meu divino Pai, aguardarei com paciência e resignação o tempo certo para receber minha cura, para sentir o alívio de minhas dores do corpo e da alma, depositando toda a fé e esperança no Senhor, confiante que receberei a cura de tuas mãos para o prosseguimento da minha jornada eterna. Assim seja. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então é isso, meus irmãos. Vamos agradecer a presença do plano espiritual aqui conosco, para que possamos ter mais uma noite abençoada, iluminada de evangelho, para que possamos absorver o conhecimento e que possamos, assim como disse a oração e a abertura, ter as curas que precisamos dentro do nosso merecimento, que os missionários de luz possam nos abençoar, nos iluminar e nos ajudar nessa caminhada, curando-lhe primeiramente o nosso espírito, tirando nossas aflições da mente, para que possamos em seguida ter um corpo são. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, já deu para perceber que o tema de hoje tem a ver com cura, né? Tem a ver com corpo físico e corpo espiritual. E é assim que vai ser a nossa palestra, tá bom? Eu peguei uma palestra, uma oração de abertura do Bezerra de Menezes, que foi médico quando encarnado, por isso era Dr. Bezerra, né? E fez um trabalho também de médico, de cura espiritual, quando ele no plano espiritual. Então, tem muito a ver com a nossa palestra de hoje. Eu vou pedir licença para o Carlinhos, para a gente fazer a palestra e daqui a pouco eu trago ele de volta.
Beijão, Sem meu problema. amigo. Daqui a pouco eu te trago, hein? Tá. Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha só em quem foi chegando aqui. Aqui, ó. Quem eu ainda não dei boa noite. Bom, boa noite para toda a turma do Reinaldo, que está com a lista enorme, como sempre, aqui, né? Pessoal das vibrações do Reinaldo, boa noite para vocês. Rosimeire também, que eu não tinha dado boa noite ainda. Márcia Pugliese também. A Viviane Vassal também, boa noite para vocês. Clóvis Badaró também está aqui com a gente, boa noite. A Sônia já tinha falado. A Thelma Calete, oi Thelma, boa noite para você. Maria Inês Mota, Isabel Gonçalves. Deixa eu ver quem mais aqui. Claudio Mir também está aqui com a gente. Oi, Claudio Mir, boa noite. E é isso, meus amigos. Vamos para a palestra. Deixa eu só por aqui. Não custa nada a gente dar o likezinho, que é de graça, né? Então vamos pedir o nosso like de sempre. Todo mundo sempre colabora, muito generoso o pessoal daqui. Então vamos lá, gente, para a palestrinha. A palestra, o tema dela é pensar-se nisso, porque ele convida as pessoas, porque muita gente às vezes esquece de pensar, né? Qual é o tema da palestra. Por isso que ele dá esse incentivo no título, quer dizer, nós já paramos para pensar no que ele vai falar aqui? E esse texto está no Pão Nosso, né? Capítulo 12, página 15. O Pão Nosso é o livro que a gente está trabalhando agora, a gente já trabalhou no passado lá no outro livro. Gente, me deu um branco do nome do outro livro, mas eu sei se tenho certeza que vocês vão lembrar. Mas agora nós estamos aqui no Pão Nosso e ele é similar, né? Sempre começa com o versículo da Bíblia, e o versículo que ele começa, ele fala assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Esse trecho é a segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 14. É a palavra de vida eterna, viu, Michele? Brigadão. Era o livro anterior. E o Pão Nosso e o Palavra de Vida Eterna também são conceitos similares de estrutura, né? É um texto por página, e aí a gente lê, sempre começa com um trecho da Bíblia, e aí o Pão Nosso também é do Emmanuel, tá? E aí o Emmanuel comenta ali os trechos da Bíblia e discorre sobre aquele assunto, né? E esse texto aqui, do Pensar-se Nisso, é interessante por quê? Porque, primeiro, que o título não dá ideia nenhuma do que a gente vai falar. Pensar-se nisso é uma expressão extremamente genérica, né? Na verdade, é uma pergunta ao leitor. Então, ele não dá nenhum spoiler do que ele vai falar em seguida, né? Então, sem a gente ler o texto desse capítulo do Pão Nosso, a gente não tem ideia nenhuma do que se trata, né? Diferente de outros textos, tanto do Pão Nosso como do Palavra de Vida Eterna. Por exemplo, na última palestra que eu dei, o título era Valei-vos a Luz. Bom, já está meio... Já, só pelo título você já entende do que vai se falar, né? De iluminação, de evolução e tal, né? E aí esse aqui não dá título nenhum. E nesse trecho, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala do corpo humano, né? Do corpo carnal, do nosso corpo enquanto carne, enquanto encarnados aqui na Terra, né? E o Pedro, na passagem bíblica que tem no começo do texto, ele chama o próprio corpo de tabernáculo. Não sei se vocês estão familiarizados com essa palavra. Mas tabernáculo é uma palavra bíblica. Ela vem lá do Antigo Testamento, né, da época dos hebreus, né, no trecho da Bíblia em que relata a vida do povo hebreu, que hoje em dia seria o povo judeu, né, mas naquela época eles se chamavam de povo hebreu. E tabernáculo era um local na tenda sagrada onde se guardava a Arca da Aliança. Então, os judeus foi um povo que era escravo do Egito e, através de Moisés, né, que foi um profeta que conversava com Deus, que recebia a palavra de Deus e se encontrava com espíritos de Deus, ele abriu o mar Morto lá, e conseguiu
fazer o êxodo do povo hebreu dos escravos que eram um povo escravo dos egípcios, né? E aí acho que todo mundo aqui, ou a grande maioria, não dá para contar a história inteira, mas acho que todo mundo conhece a história de Moisés. Tem desenho, tem filme, tem de tudo aí, por aí, né, gente? E está na Bíblia, então é bem comum, né? Nós que somos espíritas cristãos, né? Que confiamos e seguimos o caminho do Mestre Jesus, apesar da Bíblia ser católica, provavelmente aqui a gente dá alguém, eu pelo menos, mas acho que a maioria aqui já leu a Bíblia, teve a oportunidade de estudar os trechos principais da Bíblia, né? A gente mora no Brasil, um país bem de maioria cristã, né? Então comemoramos Páscoa, comemoramos Natal, né? Então conhecemos aí esses principais trechos da Bíblia, né? E assim, a Bíblia é separada, né? Velho Testamento, Novo Testamento, e esse tabernáculo, essa palavra, vem daquele Velho Testamento. O povo judeu, ele se desloca até chegar à Terra Sagrada, a Terra Prometida por Deus para Moisés, né? Eles atravessam o deserto, eles ficam 40 anos atravessando o deserto. Aí outro dia eu estava vendo uma passagem que o pessoal falou assim, mas é um trecho de quilômetros não muito grande, né? Lógico, o pessoal estava caminhando, mas, é um trecho que, assim, mesmo caminhando, daria para fazer ali em menos de um ano, se você caminhasse direto. Mas o povo hebreu da época não caminhava, ele acampava, montava acampamento e tal. E ficava semanas lá, porque eles seguiam o Deus que estava numa nuvem, então a nuvem se deslocava e tal, para falar com Moisés, que Deus descia numa nuvem para Moisés, é o que está no texto, tá bom? É figurativo, né? Vocês sabem. Só um segundinho aqui. Eita. Não, tudo bem, acho que está tudo bem aqui. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá com algum problema aí? Eu recebi umas mensagens aqui, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então os judeus se deslocavam, por isso que eles ficaram 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida, né? E aí, quando eles montavam acampamento, existia uma tenda sagrada, que é onde ficava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era um baú. O pessoal está pedindo aqui para eu colocar a minha carinha e tirar o Mestre Jesus. Pronto, estou aqui. Tá bom, obrigado pela dica. Então, voltando. Então, os judeus montavam o acampamento, e no centro do acampamento ficava a tenda sagrada, que é onde Moisés e os sacerdotes se comunicavam com Deus. E no fundo dessa tenda sagrada, onde eles faziam as orações, no fundo da tenda sagrada, o local mais sagrado, que só os sacerdotes podiam entrar, é onde que eles chamavam de tabernáculo. Então, é a área mais sagrada da tenda sagrada. Vocês terem uma ideia de quão santíssimo é essa palavra. E era lá que era armazenada a Arca da Aliança. E o que tinha dentro dessa Arca da Aliança? Era uma arca de madeira, forrada a ouro e tal, lá, que as dimensões e a forma de construir foi passada por Moisés diretamente por Deus, ou por um anjo, eles falam que foi um anjo de Deus, um Espírito de Deus. E é lá que Moisés guarda a tábua com os 10 mandamentos, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar nos 10 mandamentos. Então, é um lugar extremamente sagrado que o próprio povo nem podia acessar, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa paciência, eu vou chamar de paciência, né? Mas também como uma oportunidade, o interesse de ler a Bíblia por completo, cabo a rabo, do capítulo 1, do primeiro, né? Do primeiro ali, desde o início até o final, vamos dizer assim, né? Capítulo por capítulo, e não apenas ouvir os trechos. Eu estou fazendo esse caminho, gente. Eu consegui a Bíblia pelo celular em áudio, que áudio facilita para mim, porque eu posso ouvir no trânsito, às vezes eu estou andando de trem, às vezes eu vou trabalhar de transporte público ou de carro e tal, e eu consigo ouvir e ainda prestar atenção nas coisas, né? Então eu ainda estou do Velho Testamento, mas já andei ali pelo menos umas 10 horas de Bíblia, mais ou menos.
E aí fiz dele, comecei em Gênesis, que é o primeiro, né? Passei por Êxodo e já fiz aqui. No momento agora, eu estou no livro 2 de Samuel. Só para vocês terem uma ideia, Jesus ainda não nasceu, tá bom? Jesus ainda não existe. Ele ainda está contando a história dos hebreus, né? Que hoje são os judeus. E nesse momento eles estão batalhando pela Terra Santa com os filisteus, que era um povo que já vivia lá naquela região quando os hebreus estavam indo para lá, orientados por Moisés, que Deus indicava que era o lugar, que era a Terra Santa, né? E aí, gente, Pedro chama o próprio corpo de tabernáculo. Por quê? Por que Pedro chama de tabernáculo? Porque ele quer mostrar que o nosso corpo físico, o nosso corpo encarnado, é um lugar sagrado. Porque é um lugar que recebe e registra a presença de Deus. Porque se nós espíritos fomos feitos por Deus, né, que Deus fez todas as coisas, e o espírito entra na carne através da reencarnação, então nós somos um ser criado por Deus e entramos no corpo também que é oferecido por Deus. O corpo humano, a carne, né, é a forma que Deus nos oferece a proporcionar a oportunidade de evoluir, de aprender, porque é na encarnação, nós já vimos isso, né, mas só para reforçar, é na encarnação que a gente evolui mais, que a gente aprende, que a gente valoriza as coisas, que a gente se engrandece a vida espiritual e principalmente que a gente se reforma, né? Que a gente paga nossas dívidas. Então, o nosso corpo humano é oferecido por Deus. A reencarnação é uma oportunidade, né? Então, nós temos que refletir muito o que nós fazemos com o nosso corpo físico. É muito comum na cultura popular a gente ouvir aquela frase, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fala assim, é porque a carne é fraca. Como se os nossos desejos, né, fossem culpa do corpo humano. A gente teve aqueles desejos de coisas ruins, ou aqueles desejos, aquelas escapadinhas, né, aqueles pecados que a gente comete, fosse, porque eu estou encarnado, porque a carne é fraca. E não porque a culpa, na verdade, é do espírito, né? Não é porque a gente está encarnado que a gente é mais fraco ou tem menos controle. Essas fraquezas, os defeitos que a gente tem, os vícios que a gente tem, eles são inerentes do espírito e do grau de evolução em que nós estamos. Muitos espíritos que ainda não atingiram o nível de evolução mais elevado, ainda cultivam seus vícios, mesmo desencarnados. Então a gente conhece ali, né, na segunda-feira, nos nossos trabalhos, a gente percebe que tem muitos espíritos obsessores que eram viciados encarnados e continuam viciados depois que desencarnaram. E geralmente eles ficam próximos de irmãozinhos encarnados viciados e eles sugam essa energia, principalmente quando os irmãozinhos encarnados estão usufruindo do vício, né? Por quê? Porque aí eles conseguem sentir aquelas sensações que eles sentiam, aqueles efeitos do vício. Então, aquele irmãozinho que consome álcool em excesso e fica embriagado, ou aquele irmãozinho que fuma demais, ou faz uso de drogas entorpecentes e fica com as alterações, os irmãozinhos obsessores viciados, eles grudam ali, eles ficam próximos para sentir esse reflexo, ter as mesmas sensações, né? A gente tem que ter ciência do suicídio involuntário ou inconsciente. O que é isso? O suicídio involuntário ou inconsciente é quando nós não cuidamos adequadamente do nosso corpo físico. A gente abusa, a gente exagera. E isso prejudica o nosso organismo, né? Então, qualquer estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do nosso corpo físico, para cumprir com êxito a encarnação, é considerado um suicídio inconsciente. Então, quando a gente força demais o corpo, a gente desgasta demais o corpo, a gente está reduzindo, entre aspas, a nossa vida útil. A gente está desgastando o nosso corpo em excesso. A gente está retirando anos de vida do nosso corpo.
E isso é o que a gente considera, que o plano espiritual, né, é o que é considerado de suicídio inconsciente. Porque a gente não quer se suicidar, certo? A gente às vezes quer aproveitar demais, mas a gente não sabe, a gente não tem consciência que a gente está se suicidando, mas isso é um suicídio. É involuntário, porque eu não quero, eu não tenho a vontade de suicidar. A gente tem que ter pelo menos essa consciência do que a gente está fazendo com o nosso corpo. Né? A gente pode danificar o nosso corpo físico de diversas formas. Por exemplo, com excesso de comida, principalmente gordura animal, gordura saturada. Aqui, hoje em dia, que é tudo industrializado, gordura trans, né? São aquelas gorduras que nos fazem adquirir excesso de peso, que fazem adquirir riscos cardíacos, entupimento de artérias, né? Aí tem que sair correndo, vai para o hospital, fazer uma ponte de safena, porque a nossa má alimentação entupiu uma artéria, entupiu uma veia lá. E aí isso aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco. Então, uma série de consequências para o corpo. Então, isso é uma forma da gente danificar o nosso corpo. Também podemos exagerar em açúcares, excesso de carboidratos, que se tornam glicose, e aí, quando a gente tem muita glicose desequilibrada no corpo, isso pode gerar algumas doenças, como diabetes. Eu sei que diabetes tem muita questão hereditária e tal, mas a gente também assim, açúcar em excesso, massa, né, farinha branca em excesso, pode facilitar quem tem tendência hereditária de ter diabetes, por exemplo. Então, a gente está danificando o nosso corpo. Óbvio, excessos de álcool, tanto na quantidade como na frequência. Fazem, eu tomo uma cervejinha, mas eu tomo uma cervejinha todo dia, 365 dias por ano. Pô, eu tomo uma dose de uísque, uma dose de conhaque todo dia. Pô, mas precisa tomar todo dia? Eu gosto. Mas será que você não está passando um pouquinho do limite? Mesmo que você diga que, eu não fico embriagado com uma dose. Tá, mas uma dose todo dia, a concentração de álcool no seu sangue fica acima do normal. Porque é todo dia, né? Quando o corpo está praticamente terminando de limpar, você vai, adiciona uma nova dose. Aí o corpo leva o tempo para limpar, você adiciona uma nova dose. Isso prejudica seu fígado, vai prejudicar seu rim, vai fazer um monte de consequências, né? Então, não estou falando assim, tem gente que enche a cara num dia, dá aquela ressaca horrível lá, mas foi uma vez. Isso é ruim também, que é quantidade, mas também tem a questão da frequência, né? Excesso de fumo, exatamente com o álcool, também de quantidade ou frequência, né? Tem gente que fuma, quando você tem? Eu tenho 55, não é o caso, exemplo, não é o meu caso. Você tem 55 anos, desde quando você fuma? Desde os 15. Pô, não, mas eu fumo 3 cigarros por dia. Tudo bem, mas você fuma 3 cigarros por dia há 40 anos. Pô, 40 anos fumando 3 cigarros por dia. Meu, isso prejudica, não tem como. Não, mas são só 3 cigarros. Pô, mas há 40 anos você faz isso. Se fosse um dia na vida, ok. Mas 40 anos, né? E aí, fumo é tudo, né? Cigarro, charuto, cachimbo, aqueles narguilé lá. E hoje em dia até esses cigarros eletrônicos aí, que dizem que faz um mal horrível. Eu nunca fumei nada, então não posso dizer, também não sou médico para ficar julgando, tá bom? Mas é o que os médicos aí dizem por aí, porque ele tem tabaco, tem fumo, né? Tem nicotina e não tem filtro. Já viu, eu não entendo muito disso, mas... E hoje em dia também, a gente tem uma cultura do corpo perfeito, né? No Instagram, principalmente. E muitas pessoas, para ficarem com aquele corpo perfeito, ou para aquele famoso, quer ser igual o Ken humano, quer ser igual o meu artista famoso, faz não sei quantas cirurgias plásticas, e aí se deforma todo, né? Gente, cirurgia é cirurgia. Quantas plásticas você já fez? Já fiz 26, 35. Porra, você fez 35 cirurgias plásticas, cara. Você acha que isso tá legal? Não, mas é porque sempre tem um defeitinho. Sempre vai ter um defeitinho, gente. A gente é humano, é normal. Agora, se você não aceita nenhum defeitinho do seu corpo, desculpa, mas você está se prejudicando, né? E aquelas pessoas em busca do corpo perfeito, nas academias, cada um querendo ser mais bonito que o outro, pegar mais peso que o outro, e aí começa a usar
aqueles suplementos, e aí do suplemento vai para o anabolizante, reposição hormonal, só para ter os músculos mais fortes, só para ter aquele abdômen trincado, aquele abdômen de tanquinho, né? E aí usa anabolizante, como é que faz? E aí começa a prejudicar o rim, começa a prejudicar o coração, começa a prejudicar o pâncreas. E aí? É isso mesmo que a gente quer? Então a gente tem que pensar o que a gente faz com o nosso corpo, né? Essas substâncias podem deixar externamente uma estética bonita. Mas quantas mulheres a gente já viu por aí que usam anabolizante para ficar forte, para ficar com as pernas grossas, com a barriga chapada e tem alteração de voz, né? Tem alteração de tireoide. Vocês acham mesmo que isso é saudável? Ou vocês vão dizer, isso aí é suicídio inconsciente? Quando você desencarnar, ou desencarnar antes do tempo previsto, porque você detonou seu corpo, detonou seu fígado, seu rim, seu pâncreas, e aí? Só para ter uma beleza externa? Né? Precisa pensar. Né? E você vê, até esportes em excesso. Tem gente que faz esporte de alto rendimento. Né? Tem aqueles que fazem esportes em excesso e às vezes até sem o devido preparo. Até esporte às vezes pode ser prejudicial se for sem o devido preparo. Né? Quanta gente aí que tem um problema de não sabe aí, tem uma coisinha no coração, e aí faz um esporte em excesso aí, e aí tem um infarto aí, dá um problema, ou faz uma lesão de joelho, faz uma lesão de tornozelo. Ou atletas de esporte de impacto, por exemplo, como futebol americano, boxe, MMA. Esse pessoal não tem vida longa, porque dá concussão na cabeça, automobilismo, tem aqueles impactos, força G enorme no corpo. Né? Lógico, eu não estou dizendo que não vão fazer esporte nenhum, vão morar numa redoma, não é isso. Mas é só exemplos de que como é importante a gente olhar um pouco para o nosso corpo físico, né? Não só do corpo espiritual. Né? Esses atletas todos parecem muito saudáveis. Você olha, jogador de futebol é tudo fininho. Mas pode reparar, jogador de futebol é um exemplo claro. Eles saem do profissional, se aposenta, ficam todos gordos. A grande maioria fica enorme. Aí você fala, nossa, como que ele engordou tanto e ele era tão magrinho jogando? É porque é um esporte de altíssimo rendimento que ele precisa de altas quantidades de caloria para ganhar musculatura, para fazer a reposição da musculatura e para fazer a reposição. Porque a musculatura nos esportes de alto rendimento se danifica, né? E o corpo precisa repor, então precisa dessas altas calorias. E aí, quando o cara se aposenta, ele está acostumado a comer aquelas quantidades de caloria alta, porque ele queimava, ele consumia durante os exercícios, durante os treinamentos, durante as competições. Isso é para atleta olímpico também. E aí, ele continua comendo igual, não faz cuidar de exercício, engorda tudo, e aí como se detona. Né? Outra coisa que prejudica nosso corpo físico, a falta de saúde emocional e psíquica. Né? Isso também pode ser considerado um suicídio inconsciente no plano espiritual. Porque o processo psicossomático, através do nosso nível mental e o funcionamento emocional, isso estava lá na oração. Não sei se vocês prestaram atenção, mas na oração ele fala isso. Né? Se a gente não cuida do emocional, não cuida da saúde emocional, isso pode causar problemas físicos. Isso pode causar doenças, principalmente cânceres no nosso corpo aí, né? Nós já vimos exemplos aí de sintomas, por exemplo, que são causados por estresse. E aí tem até outras doenças emocionais muito mais graves do que o estresse. Mas quantas pessoas já não teve aqui sintomas? Eu já tive, reconheço. Já tive sintomas físicos causados simplesmente por estresse. Eu fazia os exames não davam nada, mas eu só estava estressado. Exemplos comuns de sintomas causados por estresse. Descamações da pele. Pode ser caspa no cabelo, pode ser algumas escamações na mão, no braço, nas articulações, né? Gastrites, azias, úlceras cutâneas, que são formações de úlceras na pele, taquicardia, né? Você tem ali, a taquicardia já é até síndrome do pânico e tal, né? Já começa, quando você começa a ter taquicardia, geralmente você está indo para coisas mais avançadas ali, né?
A Aninha, que é psicóloga, sabe bem disso, que eu sei que ela trabalha com isso, né, Aninha? Às vezes tem pessoas que têm suadouros, do nada, assim, por estresse, né? Então, tudo isso são exemplos causados por doenças psíquicas que vão degradando o nosso corpo. Então, mente sã e corpo são, certo? Temos que cuidar da mente também. E óbvio, né, gente? Sem falar, depois de tudo isso, tem outra coisa para falar do que as drogas proibidas, né? Que infelizmente muita gente ainda usa, né? Lógico, aqui a gente não, mas você vê por aí quanta gente usa nessas festas aí, em baladas, em noturnas, regado excesso de álcool, que o pessoal usa drogas e tal, né? Tô falando de todos os tipos, tá bom? E ainda tem gente por aí que quer liberar a maconha, por exemplo. E tem uma corrente aí, até no nosso Congresso, nosso parlamento, que acha que tem que liberar e tal, porque é natural. E eles não levam em consideração o mal que está fazendo para o corpo. Se eles liberarem ou não, não vou entrar nesse mérito, tá? Eu não estou aqui dizendo o que é proibido, o que é permitido. Meu objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de campanha nem contra, nem a favor. Mas eu estou aqui só para comentar com vocês que nós temos o nosso livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio nós temos que ter responsabilidades, né? O nosso livre-arbítrio nos dá responsabilidades. E uma das responsabilidades é o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo. Cada pessoa, gente, tem que saber o seu limite. Eu conheço gente aí que toma uma caixa de cerveja e não sente nada. Ou pelo menos não aparenta, né? Olha que o Reinaldo está falando que o certo seria para uso medicinal. Reinaldo, é verdade. Eu sei que tem alguns médicos aí. Eu não entendo muito desse assunto, viu? Mas eu acho que cannabis como remédio é uma coisa, né? Liberar o uso e cultivo em casa é outra coisa, mas cada um tem que saber o que é certo para si, tá bom? Não vou entrar no mérito, mas legal o seu comentário, é por aí mesmo, né? O importante, gente, é que cada um saiba o seu limite, tá bom? Cada ser humano é diferente e tem uma resistência diferente para os abusos, vamos dizer assim, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que virar um santo regrado que não pode tomar uma cervejinha no final de semana. Não é isso. Eu também tomo a minha. Eu sei que tem gente que precisa de um cigarrinho, precisa de um café, tem gente que adora tomar um café. E ok, não é isso que eu estou falando aqui. Eu só estou falando que a gente tem que ter consciência, livre-arbítrio, de ter responsabilidade com o próprio corpo. Conheçam os seus limites. Tudo bem? É isso que eu estou falando aqui. Porque cada corpo tem a sua capacidade de absorver o excesso e a capacidade de se regenerar. Tem gente que parece ter um fígado de aço, que eu nunca vi, que bebe um monte e está inteiraço. E que bebe por anos e aparentemente está inteiraço. Não sei como está por dentro. Mas aparentemente, eu conheço muita gente que tem uma resistência ao álcool muito maior que a minha. Eu sou fraquinho, meu. Tomo ali, se eu tomar 2, 3 taças de vinho, eu já tenho que ir para a cama dormir, porque eu já estou alegrinho e eu morrendo de sono, né? A gente que é espírita conhece muito bem a história, ou se não conhece deveria conhecer, tem a gentileza, quem não conhece, né? A história do André Luiz, né? Lá do nosso livro, do livro Nosso Lar, que inclusive já virou filme e tal, né? E lá mostra que ele cometeu um suicídio inconsciente, que só foi explicado para ele depois do desencarne dele, né? Que ele cometia excesso de comida e excesso de bebida alcoólica, e que isso tudo, ao longo dos anos, ele sempre fazia isso, acabou com o seu aparelho gástrico. Então, acabou com a durabilidade do aparelho gástrico do André Luiz. E aí ele vai parar lá no umbral, lá e tal, um lugar bem ruim, mostra lá no filme, o livro também deixa isso bem claro, porque ele foi considerado um suicida inconsciente. Ele nem sabia o que era isso, depois explicam para ele, né? Deus, gente, fez do ser humano a sua imagem e semelhança, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, exatamente por Deus ter feito o nosso corpo à semelhança dele, que ele quer que a gente cuide, que a gente não se deforme, que a gente tem que ficar na semelhança de Deus. Então nós temos que honrar, agradecer e cuidar do nosso corpo. Pois ele nos foi cedido por Deus para representar nós. Aqui somos representantes de Deus na Terra. Lógico, Jesus muito mais que nós, não preciso nem comentar, mas todos nós aqui somos filhos de Deus. Todos nós somos criados por ele.
E todos nós somos a semelhança dele. Homens e mulheres, tá bom? Esse papo de o homem, não, é homens e mulheres, é ser humano em geral, tá bom? Por isso que a gente tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco. É isso que eu quero dizer, né? E assim como o espírito evolui, o corpo humano também evoluiu. Aí eu estou falando ali o corpo humano ao passar dos séculos, né? Não o nosso corpo humano na nossa encarnação. Eu estou falando de como o corpo humano evoluiu desde que ele se tornou Homo sapiens, que é um ser humano inteligente, né? Lógico que o espírito evolui mais rápido. A forma de evolução do espírito é completamente diferente da forma do corpo. Mas nós temos sinais da evolução do corpo humano. Por exemplo, o apêndice, que é aquela pontinha do intestino delgado. Aquilo, ele tinha uma outra função lá no passado, há 10, 50 mil anos atrás, que hoje em dia não tem mais função. Então, ele é um resquício da nossa evolução. O dente do siso, a mesma coisa. Hoje em dia tem gente que não tem dente do siso, que não nasceu. Eu, por exemplo, não tenho. Nunca tive. Já tirei várias chapas e eu não tenho nenhum dos 4 sisos. Tem gente que tem e usa, e tem gente que tem e acaba arrancando. Porque o dente do siso, na verdade, ele não é necessário para o tipo de comida que a gente come atualmente, né? Comida que a gente compra no supermercado, a gente não precisa mais caçar, a gente não precisa mais morder carne crua, né? Coisa que os antepassados faziam, os homens das cavernas e tal, né? Que ficava semana sem comer, e aí quando comia muito, era outra vida. Hoje em dia a gente trabalha, ganha nosso dinheirinho, vai no supermercado e leva a comida para o fogão de casa. Então a gente não precisa mais desses dentes, né? Sinais da nossa evolução aí como ser humano corpóreo, corpo humano, tá bom? E lembrando, como a gente viu na oração de abertura, que tudo que nós fazemos ao nosso corpo físico reflete no nosso perispírito, né? Muitos irmãos desencarnados, que a gente recebe também no tratamento de desobsessão às segundas-feiras, eles vêm com dores, vêm com lesões, vêm com danos do perispírito adquiridas no corpo físico, né? Reflexo de acidentes, de doenças, de cirurgias, de amputações ou de órgãos em mau funcionamento. Então, a pessoa detonou o corpo físico e acha que vou desencarnar saudável, sem dor nenhuma. Não. O que você está detonando no seu corpo físico encarnado vai refletir no seu perispírito quando você desencarnar. Então, as dores, você vai sentir tudo igual. Tudo bem? Então, cortei um braço, desencarnei sem um braço, perdi um braço no acidente. O seu perispírito, quando desencarnar, vai estar refletindo a sua última condição encarnada, até você ter capacidade de evoluir e conseguir se regenerar. Mas gente que morre baleado, chega no tratamento de obsessão com o tiro, com a dor, com o buraco do tiro, né? Gente que morreu de câncer chega lá com os órgãos todos detonados, tudo estourado, né? Gente de acidente e tal, até gente que, infelizmente, né? Foi vítima, por exemplo, de queimadura, morreu no incêndio e tal, ou absorveu fumaça tóxica de incêndio, chega com o pulmão detonado, chega com a pele toda que não pode encostar e tal, como o espírito. E aí a gente tem que tratar e recuperar e tal. Gente que estava cega, encarnada e desencarna, continua cega, até ser resgatada, passar por um hospital, como a gente tem lá no nosso trabalho de obsessão, tem a área hospitalar, e a gente faz ele voltar a enxergar de novo lá e tal. Então, os danos ao corpo vão refletir no perispírito quando a gente desencarnar. A gente precisa ter ciência disso. Então, além de cuidar do nosso corpo, que é um instrumento sagrado, que nos foi dado por Deus, como oportunidade de evolução, nós também temos que cuidar do nosso perispírito. Então, quando a gente fala, vou cuidar do meu corpo físico, consequentemente, eu estou cuidando também do meu perispírito. Tá bom, gente? Acho que deu para entender. Eu sei que foi uma palestrinha relativamente grande, porque a oração também de abertura foi grande. Mas é isso. Eu vou chamar meu amigo Carlos aqui para a gente fazer as nossas vibrações. Vamos lá. Vou pôr o nosso Mestre Jesus aqui também. Cadê? Pronto. Agora eu vou deixar o Carlinhos, daqui a pouco eu volto no final.
Tá bom. Boa noite a todos vocês. Palestra maravilhosa do Tales, trazendo para nós exatamente a responsabilidade que nós temos da nossa matéria, né? Além de cuidar espiritualmente, cuidar também da nossa matéria, porque isso vai, como ele disse, vai refletir quando a gente desencarnar, ok? Então vamos fazer a nossa palestra, pedindo ao nosso Pai e Mestre Jesus que nos ilumine e enche o nosso coração de muita paz, de muito amor, de muita energia, para que possamos assim vibrar paz, amor e energia aos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra, que todos os países que se defrontam um contra o outro, que os seus dirigentes, através do diálogo, possam chegar a um consenso sem pegar nas armas. Aos países em guerra, como Rússia e Ucrânia, Israel e a faixa de Gaza, possamos assim, meu Pai, vibrar muita paz, muito amor a todos os nossos irmãos que se encontram no campo de batalha. Muita luz àqueles que desencarnam nesses campos de batalha. Muita luz àqueles irmãos feridos, que os médicos encarnados e desencarnados possam curar as suas feridas. Aqueles ainda, meu Pai, que combatem um contra os outros, possam ser iluminados, tirando um pouco dessa ojeriza de tentar matar o outro, dessa raiva que isso só pode trazer mais problemas para eles, meu Pai. Aos dirigentes desses países, muita luz, meu Pai, muita paz, pois vão ser necessários para eles, pelo buraco que eles estão cavando para eles próprios. Vibremos agora o nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, essa terra que nos recebeu com tanto carinho e amor nessa nossa encarnação, que o nosso Pai possa iluminar todas as falanges que cuidam do nosso Brasil amado, que eles possam assim iluminar, ajudar, intuir e proteger todos aqueles que foram eleitos para trabalhar em prol do Brasil. Mas aquele que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vós possa iluminá-los, Pai, pois somos todos filhos de vós, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Vibremos agora todos os hospitais, casas santas, UTIs em isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores e irmãos que trabalham em prol de todos os doentes. Muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que os recebem, muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Vamos vibrar agora todos encarcerados, meu Pai, iluminando todas as delegacias, prisões e penitenciárias, iluminando primeiro, meu Pai, todos aqueles que trabalham nesses locais, que eles possam receber toda a sua luz, toda a sua paz, iluminando o lar deles e os familiares deles. Quanto aos encarcerados, muita luz, muita paz, meu Pai, para que eles, num átimo de segundo, possam ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar e cumprir da melhor forma possível a lei dos homens para voltar ao seio dos seus familiares. Muita luz, muita paz, muito amor à casa dos velhinhos, dos órfãos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues. Que esses nossos irmãos possam ser iluminados, fortalecidos nesses momentos de provas para eles, meu Pai. Para que numa próxima vida possa viver de uma forma mais confortável, junto aos seus familiares. Vibremos a essa juventude, meu Pai, pois serão os pais e as mães do amanhã. Vibremos agora, meu Pai, a todos viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e no sexo, meu Pai.
que a sua luz, o nosso amor possa fortalecer a todos esses nossos irmãos, para que eles possam assim se fortalecer e se desvincular de todos os vícios. Mas vibramos aqueles, meu Pai, que negociam os vícios também, perdendo na ganância, na ilusão, que eles possam sair desses locais antes que seja tarde demais para eles. Vibremos a todas as religiões, meu Pai, seja ela quais for, que a sua luz possa fortalecer todos os dirigentes de cada uma dessas religiões, para que possa assim propagar o verdadeiro evangelho do nosso querido e amado Mestre Jesus, que nos trouxe o amor, a caridade e o perdão, meu Pai. Vibremos agora, meu Pai, ao vale das trevas, dos suicidas e dos umbrais, que a sua luz possa iluminar cada irmãozinho e todos aqueles que estão preparados para as câmaras de refazimento possam ser retirados desses locais, mas que a sua luz possa permanecer sobre todos os outros, para que eles possam assim ser resgatados antes que seja tarde demais para eles, meu Pai. Vibremos agora, meu Pai, a todos os lares do planeta Terra, desde uma choupana até um palacete, meu Pai, que a sua luz possa iluminar cada lar, fortalecendo o lar familiar, trazendo a paz e a harmonia. Lares em desarmonia, sem alimento, com a doença, sem emprego, que a sua luz, o nosso amor possa chegar nesses lares, fortalecendo eles nesses momentos de prova, Pai querido. Vibremos agora, meu Pai, a nós e a todos os nossos irmãos. Que a sua luz possa encaminhar a nós a todos os dias no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, nos nossos lares. Que possamos assim continuar, meu Pai, no caminho do amor, da caridade, nos iluminando, nos ajudando e ajudando todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos vibrar agora aos nossos lares, meu Pai, trazendo aos nossos lares a sua luz, a sua paz, a sua harmonia. Que essa paz, meu Pai, possa nos fortalecer e nos unir cada vez mais. Vibrando agora, meu Pai, a todos adoentados em câncer, em qualquer doença que possa estar, meu Pai, aos nossos irmãos que pediram vibração, a todos os nossos irmãos dessa lista, meu Pai, também, que possam ser iluminados e curados todos dentro da medida, meu Pai, de merecimento de cada um. Que possamos prosseguir, meu Pai, no nosso caminho, esse caminho do amor, da paz, que vós possa nos fortalecer, meu Pai, na nossa casa espiritual, iluminando todos os nossos irmãos espirituais que comandam a nossa casa, nos fortalecendo, meu Pai, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos mediúnicos, nas palestras, nos trabalhos de cura, meu Pai, para que assim possamos, através dos estudos e desse trabalho, Pai, poder caminhar sempre à luz. Que assim seja, meu Pai. Muita paz a todos. Obrigado a todo mundo. Não sei se o Thales vai voltar. Pode fazer o finamento, o Thales. Estou aqui, então. Gente, então, estamos encerrando por hoje. Quero agradecer principalmente a todos os nossos irmãozinhos do plano espiritual que estão aqui conosco, que sempre nos apoiam aqui. Mais uma noite de orações e vibrações de domingo. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco aqui, principalmente os que ficaram até o final. Quem não conseguiu terminar, pode ver depois na internet, tem no YouTube, tem no Facebook do nosso grupo aqui, tudo se precisar. Se alguém quiser rever alguma coisa também está lá. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana abençoada e iluminada pelo nosso Mestre Jesus, viu? Que assim seja e muito obrigado. Até quarta-feira. Beijão para todo mundo. Tchau. Beijão, gente. Tchau, tchau.